Olá, eu sou a Lidiane, essa é a aula de Tecnologia e Inovação e agora a gente vai falar sobre técnicas de apuração de fatos. Então, para se apurar um fato, existem vários procedimentos que podem ser usados. E esses fatos, eles podem contribuir, se não bem cuidados, se não bem trabalhados, eles podem contribuir, ao invés de para informação, contribuir para desinformação. Então, todos os jornalistas sérios utilizam dessas formas para pesquisar um fato e saber ele é um fato sério e não uma fanfic ou uma fake. Então, conhecer os fatos e aplicar os procedimentos, e vai ser citado a seguir, ajuda a gente não faça parte desse grupo e dissemina boatos e prejudica pessoas e instituições. Uma técnica utilizada para a apuração dos fatos ela ajuda e a gente faça a narrativa de um fato real. Então, quando você está pesquisando um fato, é muito importante e essa fonte que você esteja procurando, ela seja confiável. E todos os jornalistas eles utilizam de várias formas. Então, não só uma forma de pesquisar os fatos, mas de várias formas quando o jornalista é sério. Quando você recorre a várias formas de apuração, você enriquece a construção da informação, pois o autor desses fatos ele diversifica os mecanismos de comprovar a veracidade dele e consegue demonstrar pluralidade de visão acerca deles. Para ilustrar essas diversas formas de se relatar um fato, eu escolhi o ato ocorrido no dia 8 de janeiro e foi a invasão do Congresso. Eu escolhi esse ato porque, assim, como ele foi amplamente difundido, ele é muito emblemático. Eu tenho minha opinião pessoal sobre ele, mas por uma questão jornalística, eu vou tentar falar dele da forma mais isenta eu consegui. Uma das formas de se verificar um fato é a observação. Então, isso é quando o repórter está lá, então ele tira fotografia, ele faz vídeos, apita áudio e ele consegue falar desse fato e ele esteve presente. E no trecho da reportagem a seguir, a gente vai mostrar um exemplo desse. Nesse trecho dessa reportagem, eu pude ver a observação. Então, assim, a repórter estava lá, então ela fala de uma coisa e ela observou. Boa noite, Cris. Boa noite, amigos. Extremamente chocante o que nós assistimos na tarde de hoje, ao longo de 4 horas, com total despreparo das forças de segurança, apesar do protesto estar previsto para a data de hoje. Poucos minutos depois da invasão do Congresso Nacional, você teve a invasão do Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, e essas imagens que você assiste agora são do estado que ficou a sede da cúpula do Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. São imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, aquele edifício que está exatamente atrás da Estátua da Justiça, na Praça dos Três Poderes, que está de frente para o Palácio do Planalto. São vidraças destruídas, papéis por todo lado, cadeiras arrancadas, uma cadeira de um ministro do Supremo Tribunal. Então você pode observar, e nesse caso ela estava lá e está relatando um fato por observação. Outra forma de se apitar informações a respeito de um fato é conhecer a versão do fato através de entrevistas. Então, o próximo trecho de reportagem que a gente vai ver a repórter fazendo uma entrevista com um deputado que estava lá dentro da casa. Então, ele relata o ocorrido. É diferente da repórter que estava lá e estava falando por ela. Nesse caso, não. Nesse caso, o repórter faz uma entrevista. Senador, vamos rapidamente ver se o senhor consegue nos mostrar e explicar como foi a invasão.
Especialmente a gente por aqui vai chegar... Nós estamos aqui no plenário da Câmara. Isso. Ali nós estamos no Salão Negro. Eles invadiram a partir dali, a partir da rampa do Salão Negro, tomaram o Salão Negro e avançaram em duas áreas, em direção ao plenário. Obrigado, Pedro. Em direção ao plenário do Senado Federal e em direção aqui ao plenário da Câmara dos Deputados. Como nós podemos ver, assim, boa parte das vidraças do Salão Negro foram destruídas, né? Ali fica o Museu Histórico do Senado, o Museu Itamar Franco. Eles invadiram o Museu Histórico, destruíram obras de arte, riscaram o painel do Márcio Vulcão, devastaram e rasgaram pinturas da galeria dos membros do Senado Federal e chegaram até o plenário. Invadiram em dois grupos. Um primeiro grupo invadiu lá o plenário do Senado, invadiu lá o plenário da Câmara. No plenário da Câmara chegaram a ter fogo lá no plenário da Câmara, mas foi contido. E a partir daqui se travou uma verdadeira batalha campal para tentar, por parte da Polícia Legislativa do Senado, vamos passar por aqui, tá? Perfeito. Foi por aqui que eles entraram, né? Aqui é a rampa. Então esse é o caso, e o repórter entrevista uma pessoa que estava no ocorrido. A próxima forma é a análise documental. Eu escolhi análise documental, ela quando mostra registros de fotografias, documentos, registros, e eu escolhi um cartazinho que aparecia, tá? Porque assim, quando o ocorrido vem à tona, ninguém iria falar sobre a autoria, ninguém iria falar e era o mandante do ato. E quando se foi pesquisar, tinha muito documento a respeito disso, porque assim, na verdade, por uma não procura de segunda fonte, não procura de saber se ele era verídico, não procura documental nem nada, por não ter sido cuidado isso, se deixou muitos registros pelo meio do caminho. E tem uma reportagem do G1 e mostra certinho várias formas de se buscar fontes. E quando estourou o acontecimento, foi atrás, quem pôde apagar os vídeos, quem pôde apagar registro, apagou. Mas sempre tem uma pessoa que deixa pistas pelo meio do caminho, e foi o que o repórter fez, foi procurar essas pistas. Então aí eu tenho uma reportagem do G1 relatando o fato. Então nessa reportagem eles falam, tá? E como foi articulado essa invasão. Então tem o vídeo. Várias reportagens hiperlinkadas. Vídeos incitando a pessoa a ir lá. Então vou deixar passar um pedacinho de um vídeo aí. Tudo falando sobre o acontecimento. Muitos cartazes, muitas chamadas, chamadas falando sobre ajuda de custo para ir, mostrando, incitando como as pessoas deviam ir, como estavam se organizando. Então, tudo isso foi deixando pistas de como essas pessoas agiriam. Então, além disso, tem a ideia de pesquisa de fontes. Além dessas pesquisas documentais, também existem as pesquisas de fonte primária. Por exemplo, na reportagem a seguir, na reportagem a seguir, a gente vê pesquisas de fontes que são confiáveis, e é isso que o repórter mostra. São duas repórteres
E nesse trecho dá pra ver umas duas fazem para achar fontes para falar dos fatos ocorridos. Camila, você sabe quantos feridos deram entrada no hospital de base? Claro, Cris, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, segundo a última atualização, aqui no hospital de base foram pelo menos 47 feridos, ou seja, o pronto-socorro por aqui chegou a ficar lotado ali no finalzinho da tarde, também início da noite. A gente tem inclusive uma atualização de agora há poucos minutos, da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que totaliza aí 68 atendimentos, então, de pessoas que precisaram ser encaminhadas a hospitais aqui de Brasília. 12 dessas pessoas foram, então, encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e outras 12 pessoas estão no Hospital Regional da Asa Norte. Cris. Obrigada, Camila. Nós vamos agora falar com a repórter Ariane Bittencourt, que está na sede da Polícia Civil do Distrito Federal. E lá nós teremos um balanço sobre o número de pessoas que acabaram presas na tarde de hoje. Olá, Ariane. Você tem os dados? Oi, Cris, tenho sim. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. O governador Ibanez Rocha confirmou que mais de 400 pessoas estão presas por conta desses atos que aconteceram nesta tarde aqui em Brasília. Só que na Polícia Civil são 170 pessoas presas pela corporação, pessoas essas que amanhã pela manhã passam por audiência de custódia, mas que após os devidos exames que acontecem agora aqui dentro, vão ser levadas para a Papuda. Essa informação foi confirmada agora pelo delegado-chefe da Polícia Civil do DF, o Robson Cândido, que deu uma coletiva de imprensa, disse que há pouco... Camila, você sabe quantos feridos deram entrada no hospital? Então você pode observar, e uma repórter procurou a circular do hospital, os documentos emitidos por ele, porque ela não pode ter acesso aos 40 feridos, e a outra repórter conversou uma delegacia para saber quantos tinham sido presos, eu acho 400. Então assim, elas foram buscar fontes primárias. Então assim, como elas não podem ter acesso as pessoas que estavam na cena, então ela foi procurar fontes primárias para saber como o que estava ocorrendo. Outra forma de você fazer levantamento de dados é você fazer pesquisas, estatística, panorama acerca do tema. Por exemplo, você pode numa eleição saber o candidato tem mais chance de vencer, ou quando você vender um produto ou serviço, você pode pesquisar qual produto uma determinada sociedade gosta mais. Então tudo isso serve para criar uma reportagem confiável. Então, e o nosso papel como internauta, o nosso papel como telespectador e o nosso papel como leitor? A gente é interessante a gente pesquisa em fontes confiáveis e a gente cheque todos os fatos, ao invés de a gente confiar cegamente em uma coisa que nos chega, por exemplo, chega uma notícia pelo WhatsApp. Ao invés de você pegar e confiar cegamente naquilo, é importante que você vá checar se aquela fonte é confiável, se ela é verdadeira. Às vezes, se ela não está embutida num viés político, embutida em um viés e não é confiável, se ela não está embutida em uma ideologia e às vezes não é nem maliciosa, mas ela é cega. Então é sempre necessário a gente procure várias fontes de informação para a gente não ser uma pessoa manipulável. Bom, é isso. A nossa aula termina por aí. Valeu, anjos. E bom, eu espero e essa parte sobre tecnologia e informação, sobre busca de dados tenha ficado bastante esclarecida para vocês.